Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos agora, nessa nossa terceira aula, conversar um pouco sobre as evidências científicas, os achados que há anos a gente vem estudando e que mostram a importância e as influências das habilidades sociais socioemocionais no desempenho acadêmico e nas outras variáveis que a gente vai conhecer. Eu quero que vocês me acompanhem pensando um pouquinho que há um percurso histórico bastante longo e que o que eu vou apresentar aqui para vocês é um recorte, né? Já que o foco é que a gente entenda que existem pesquisas desenvolvidas há bastante tempo e que alguns pesquisadores trouxeram informações muito importantes para a gente entender a importância e o que afeta, né, quando a gente ensina habilidades sociais, socioemocionais, afeta qual parte do desenvolvimento do sujeito. Eu gosto sempre de começar contando que a gente tem um percurso aí bastante longo, e eu diria a gente porque eu faço parte de um grupo de pesquisadores que estão vinculados ao GT, que é Grupo de Trabalho de Pesquisadores, na ANPEP, que é a Associação Nacional de Pesquisadores em Educação, e a gente tem um grupo de Relações Interpessoais e Competência Acadêmica. Aqui no Brasil, ele vem sendo liderado pelos professores Zilda Delprete e Almir Delprete. Hoje a gente está numa fase de transição da diretoria, né, da liderança para outras pessoas que também são muito importantes no grupo e que contribuíram com pesquisas de forma bastante significativa, como a professora Sônia Loureiro, como a professora Sheila Murta, como a professora Alessandra Bolsoni Silva. Então, quer dizer, a gente tem um grupo aí considerado de pesquisadores de referência no Brasil e no mundo, e a gente se reúne tanto para acompanhar as produções coletivas como para acompanhar as pesquisas internacionais, né? E eu estou neste grupo desde os anos 2000, né, quando ingressei no meu projeto de iniciação científica lá na primeira graduação. Então, para mim é muito bom poder contar um pouco de todo esse percurso e dizer para vocês que a gente, lógico, tem os nossos interlocutores internacionais, a professora Anne Marie, o professor Gresham, né, entre tantos outros aí que fazem o Juan, entre Caballo, né, outros que fazem parte desse mundo de investigação sobre as habilidades sociais e socioemocionais. E nesse momento que eu quero contar para vocês é que há um recorte muito, com uma lente muito focada na educação. Né? Eu fiz um movimento de tentar trazer para vocês, já que a área de habilidades sociais e socioemocionais ela tem uma amplitude muito grande, se estuda contexto de trabalho, se estuda qualidade de vida, relação pais-filhos, entre outras questões, a gente vai olhar para o contexto escolar, para o contexto, a relação professor-aluno, a relação desempenho acadêmico e habilidades sociais. Então, vamos olhar um pouquinho para esses dados. Eu queria que vocês voltassem aí na literatura indicada e percebessem que há uma relação muito clara estabelecida entre desempenho acadêmico, ou seja, quando eu tenho um aluno com baixo desempenho acadêmico, eu tenho também nas avaliações nacionais e internacionais uma correlação muito significativa de que o sujeito com baixo desempenho acadêmico, com dificuldades de aprendizagem, ele também apresenta dificuldades nas relações interpessoais, nas habilidades sociais, tanto avaliado pelos professores, como pelos pais, como em observação. Então, eu apresentei para vocês alguns estudos no material teórico escrito, né, que vão contando aí como que eles fizeram essas pesquisas. Né, e vocês puderam então ver que essa relação entre desempenho acadêmico e habilidades sociais ela está bem estabelecida. E muitos programas já desenvolveram habilidades sociais e avaliaram os efeitos no desempenho acadêmico. E os resultados são bastante favoráveis. A gente também tem estudos mostrando a relação, porque nós entendemos então que as habilidades sociais, socioemocionais, elas são aprendidas em vários
contextos, né? Inicialmente no contexto da família, né? Depois, quando a criança expande para os seus outros vínculos de amizades, né? De pertencimento a outros grupos e até mesmo o escolar, a gente vai vendo o quanto que ela vai também se apropriando de formas de se relacionar e formas aprendidas aí com esses outros parceiros no desenvolvimento, né? Então a gente também tem uma relação muito estabelecida entre o contexto familiar, né? As relações entre pais e filhos, as habilidades sociais e o desempenho acadêmico. Então a gente sabe, por exemplo, os estudos da professora Alessandra Silva e da professora Edna Marturano vêm mostrando que quando a gente tem um contexto familiar que estabelece relações afetivas, relações positivas, que as crianças percebem a rede de apoio, né? Há uma condição favorável para o desenvolvimento de habilidades sociais e isso impacta no desempenho acadêmico. E o inverso também, quando a gente diz fatores de risco ou vulnerabilidade, né? Quando a gente tem crianças em famílias com violência, com pais que se agridem ou agridem a criança verbalmente ou fisicamente, né, com uso de álcool, entre outros fatores, a gente também vê uma relação disso com o desempenho escolar e prejudicando, né, o desempenho escolar e prejudicando as habilidades sociais. E os estudos dos quais eu tenho aí feito parte de forma bastante intensa, né, que é da mediação do professor e dos demais educadores dentro do contexto da escola, na tentativa de promover aprendizagens socioemocionais, habilidades sociais socioemocionais, e o quanto que mesmo em contextos de adversidades, quando a gente ensina habilidades sociais e socioemocionais no contexto escolar, mediados pelos educadores que ali estão, o quanto que isso promove efetivas mudanças e melhorias na qualidade de vida e no desempenho acadêmico. Então, os nossos dados têm sido muito interessantes no sentido de mostrar que ensinar habilidades sociais, socioemocionais no contexto escolar é uma forma de prevenir depressão, de prevenir o adoecimento, né, das pessoas, não só dos alunos, né? A gente viu em estudos com professores uma relação muito forte estabelecida entre o professor receber apoio social ou apoio por meio de assessoria colaborativa e o quanto que isso melhorou a sua relação com as crianças ou com os estudantes ou até mesmo as suas relações na vida. Então, as evidências que a gente tem são muito fortes no sentido científico e acadêmico, né? O que mais a gente descobriu, então? A gente vai ter aí um estudo muito bonito da professora Alessandra Bolsoni Silva e aí outros orientandos dela, né? Em que ela estudou a primeira infância e ela identificou algumas habilidades que são requisitadas, que são importantes que as crianças aprendam na educação infantil. Então, por exemplo, em relação à comunicação, né? Para lidar com o choro e com a mordida, como que a gente ensina a criança a expressar sentimentos, a expressar desagrado, né? Então, assim, eles são muito pequenos, eles mordem porque eles não querem emprestar o brinquedo, ou eles ficaram com raiva, ou eles não conseguem ainda dizer o que eles estão sentindo. Então, desde a educação infantil, a gente tem visto aí trabalhos mostrando a importância da gente ensinar as diferentes formas de comunicação e expressão de emoções e sentimentos, né? Para negociar brinquedo, para pedir emprestado, para dizer que não gostou, né? Para sair de uma situação que às vezes está muito ruim para a criança e aí ou ela agride ou ela fica ali triste, para pedir ajuda. Então a gente tem ensinado desde a educação infantil que as crianças aprendam sim a pedir ajuda, né? A pedir por favor, dizer obrigado, brincar com os outros colegas, cumprir rotina, ter rotina, cumprir a rotina, né? Além de outras habilidades também importantes para a questão da aprendizagem acadêmica, né? A gente tem lá
nos estudos da professora Zilda Delprete, um conjunto de habilidades que a gente chama de habilidades sociais acadêmicas, que é o fazer pergunta, que é o emprestar pertence, que é o permanecer sentado, que é o pedir ajuda, um conjunto de habilidades que nós vamos estudar e que elas compõem aí desde muito cedo uma demanda necessária de ser ensinada no contexto escolar. A gente também tem estudos que nos anos iniciais e nos anos finais do ensino fundamental. Então, nos anos iniciais, a gente tem a demanda muito presente, que é de dar conta das responsabilidades acadêmicas, né? Então, a gente já tem aí um conjunto de habilidades sendo estudadas e mapeadas que são importantes de serem ensinadas desde o primeiro ano, quando a criança já ingressa nos anos iniciais. A gente tem estudos muito interessantes mostrando o estresse e a depressão já nessa fase de transição da educação infantil para os anos iniciais, dada a pressão estabelecida com a questão das cobranças, né, em relação às conquistas acadêmicas. Conforme as crianças vão crescendo, a necessidade deles fazerem parcerias, deles conseguirem ter amigos, deles construírem a sua própria identidade, né, deles colaborarem nesse processo, deles perceberem como que a rede de apoio pode também contribuir nesse sentido. Então, vejam só, nos anos finais, outras demandas vão aparecer, né, principalmente as demandas relacionadas ao autoconhecimento, né, que é muito importante para essa pré-adolescência e adolescência, conseguir lidar com seus sentimentos de pertencimento ou não pertencimento, de identificação e não identificação, de relacionamentos afetivos, de lidar com as pressões dos colegas, de negar pedidos abusivos, né? Entre outras tantas tarefas importantes relacionadas ao contexto da escola e ao desempenho acadêmico, que tem a ver um pouco com a adequação às normas e a convivência, né, com os demais colegas, com todas as exigências e sabendo fazer escolhas e pensando no seu projeto de vida. Hoje a gente vê que a Base Nacional Comum Curricular traz uma competência grande lá, que é projeto de vida, né? Como que a gente não aprendeu a fazer isso? Né? Nós, professores, não aprendemos a desenvolver projetos de vida. Né? Nós fomos trabalhando e nosso contexto era outro. Enfim, hoje é possível que a gente ensine como conteúdo a fazer escolhas, a conhecer diferentes áreas de atuação, a pensar como é que essa atuação ocorre, quanto ganha, o que tem a ver com o meu jeito de ser, o que eu gostaria de fazer e como seria esse meu papel, enfim, um conjunto de habilidades que vão se mostrar necessárias para essa turma aí dos anos finais, né, do ensino fundamental e para o ensino médio. O ensino médio hoje, a gente também tem estudos nacionais e internacionais mostrando a importância, né, do ensino de habilidades sociais e socioemocionais, dado não só a evasão do ensino médio, mas também a dificuldade de muitos jovens em lidar com o fracasso. Né, de lidar não necessariamente com o fracasso, mas com o próprio erro, com as situações adversas que vão surgir muitas na vida, e aí eles começam a se deparar, né, perder uma namorada ou não está conseguindo conquistar a namorada, e aí isso se torna um problema muito maior. Enfim, muitas demandas novas para essa população adolescente, né, que está se tornando adulta, que vai ter que assumir responsabilidade, que ainda não tinha pensado sobre isso, ou que se tinha pensado, preferia deixar isso para um outro momento. Enfim, tem muitas necessidades aí aparecendo nesse contexto. E juntamente com isso, a gente vê assim que o professor, ele percebe, né, os estudos mostram, então a gente tem aí estudos internacionais também, né, mostrando que o professor percebe essa relação entre o desempenho dos alunos e a aprendizagem socioemocional, e ele também tem aí, desde 2007, o estudo de Rinkaufmann e Schill, que mostra que quando em programas modulados para ensinar o professor, que foi o que eu também fiz no doutorado em 2009, né?
que ensina o professor a como que ele media e como que ele ensina essas habilidades na sala de aula relacionadas ao conteúdo acadêmico, o quanto que ele se torna muito mais forte para fazer as mediações necessárias e muito mais encorajado para lidar com os desafios que são diários na sala de aula, né? Então, essa possibilidade da gente fazer uma formação de professores e fazer uma assessoria presente, que acompanhe, que desenvolva o professor, que também fortaleça esse professor para atuar diante dessas demandas que ele recebe, né? Então, essa semana, acompanhando uma professora numa mentoria, ela me disse: Andréia, eu estou com uma dificuldade enorme porque eu tenho que fazer as aulas online e o que está acontecendo é que eu começo a aula com a minha apresentação, eu tenho um conteúdo para apresentar e muitas vezes eu pergunto como eles estão e aí eles estão trazendo muitas demandas pessoais, né, da dificuldade de ficar sem fazer nada em casa, das coisas do contexto da família, e aí o meu problema é até que ponto eu tenho que acolher tudo isso, né, até porque eu estou ali, eu tenho um controle de tempo, eu tenho uma supervisora, eu tenho uma coordenadora que está me acompanhando e que eu tenho que como que eu faço? Eu paro um pouco para falar sobre isso ou eu deixo com que falo para eles procurarem ajuda com outro profissional da escola? Então é necessário a gente parar para pensar sobre isso. As crianças precisam ser ouvidas, os adolescentes precisam ser. Se a escola ainda não organizou um espaço para isso dentro dos currículos escolares, porque também temos escolas que já fizeram. Então a gente tem escolas que criou uma disciplina e tem um professor responsável que tem uma hora semanal com os adolescentes, com as crianças, para ouvir um pouco e para fazer orientação, né? Orientação educacional, orientação socioemocional, ou um programa de aprendizagem socioemocional efetivamente. Então, cada escola está se organizando de um jeito. Alguns ainda não começaram, e se não começaram, é fundamental começar o quanto antes. Né? Não só porque a gente tem a base, mas também porque a gente já tem muitas evidências que mostram aí os ganhos, né? E como eu estava contando para vocês, a gente tem no Brasil um grupo que eu sempre faço referência a eles, afinal foi nesse grupo que eu aprendi e me formei enquanto pesquisadora, enquanto profissional, né? E a gente tem conceitos muito claros, instrumentos validados cientificamente no Brasil, que é o GT-UNPEP, né, do CNPq. A gente recebe financiamentos, pesquisadores que estão vinculados a esse grupo, são profissionais todos muito qualificados para falar de habilidades sociais, né? E para a gente finalizar o nosso encontro, eu quero então apresentar um panorama do que eu pesquisei para que vocês pensassem sobre isso, né? Nós estamos agora avançando no sentido de esclarecer conceitos e o conceito de competências socioemocionais surgiu na linguagem, né? Surgiu no Brasil, eu diria assim, depois da publicação do relatório, né, do Instituto Ayrton Senna em 2014. E aí de lá para cá as pessoas dizem: é necessário ensinar competências socioemocionais. Eu sou da área das habilidades sociais, me formei lá como pesquisadora, tenho trabalhado nesse percurso de investigação, e aí o meu primeiro processo foi assim, entender de onde veio esse conceito, né? Por que é que as pessoas estão usando o termo competências socioemocionais, né? E aí, quando eu fui transpor isso para o inglês, porque a gente tem que fazer sempre, enquanto pesquisadores, estudiosos, uma busca do que é que o mundo está falando sobre esse termo, a gente não tem uma palavra que se a gente não consegue traduzir competências socioemocionais, né? Porque ficaria social hífen emotional learning, social hífen emotional skills ou social hífen emotional competencies. Então, se vocês usarem essas palavras, vocês vão encontrar vários termos, como esses que eu aqui sistematizei para vocês. Então, quando a gente usa o termo competências socioemocionais no inglês, social hífen emotional competences or skills or learning, a gente vai ver que aparecem o termo competência social, habilidades sociais, habilidades emocionais, desenvolvimento socioemocional, inteligência socioemocional ou inteligência emocional, habilidades não cognitivas, aprendizagem socioemocional e competência emocional.
Então aí nós vamos ter um mundo de literaturas. Se a gente buscar todas essas que estão ao entorno, que são as palavras passíveis da gente encontrar literatura internacional, né? Nós vamos ver então que nós estamos diante de um jargão, né? De um conceito muito ainda pouco discutido no âmbito internacional. Né? Agora, se a gente fala de habilidades sociais, se vocês usarem a palavra soft skills learning, social skills teachers, ou qualquer coisa assim, vocês vão encontrar um mundo de possibilidades de artigos internacionais. Né? Se vocês usarem também social competence, também no singular, né? Entre essas outras todas que eu apresentei para vocês. Por que eu estou chamando a atenção de vocês para essa nomenclatura? Porque daqui adiante a gente vai então esclarecer conceitos para orientar a prática, tá? Então assim, eu também li e sei que o Instituto Ayrton Senna traduziu um material americano, né, que tem como referencial uma teoria da personalidade, que não é o que a gente está trabalhando, né, é uma teoria da personalidade chamada-se Big Five, né, que trabalha com o que eles chamam de competências socioemocionais. Então, se vocês procurarem por Big Five e por teoria da personalidade, vocês vão encontrar. O que eu vou orientar vocês, enquanto pesquisadora, enquanto professora que trabalha nessa área há tantos anos, né, é que a gente leve em consideração as definições apresentadas nos documentos internacionais. Né? Então, se a gente olhar para o termo competências no plural, a gente vai ter lá de 95 um documento do Ministério do Trabalho dizendo que competências, né, é capacidade de aplicar conhecimentos, habilidades, atitudes ao desempenho da ocupação em questão. Então, a gente vai ver, sim, o termo competências no plural sendo utilizado como conjunto de habilidades. Né? Habilidades, conhecimentos, atitudes que as pessoas usam na prática para resolver problemas reais, né? Com autonomia, flexibilidade e colaboração. Se a gente for usar o termo competências em documentos internacionais da educação, a gente vai ver uma similaridade. A gente vai dizer, ó, neste documento aqui da OCDE, o termo é a existência de um conjunto de habilidades utilizadas para realizar tarefas ou atuar frente a situações diversas de forma eficaz em um determinado contexto, sendo necessário mobilizar atitudes, habilidades, conhecimentos ao mesmo tempo e de forma interrelacionada. Volto a dizer para vocês, tá? A área de habilidades sociais diferencia o termo competência no singular e habilidades no plural. Né? A gente sabe que a professora Zilda e o professor Almir têm aí inúmeros livros que podem ser lidos, que eles explicam que a gente aprende um conjunto de habilidades que são, né, comportamentos que nós vamos adquirindo, comportamentos que têm a ver com o que a gente pensa, com o que a gente sente, né, com as nossas crenças. Então, a definição de habilidades já leva em consideração pensamento, sentimento e ação, já leva em consideração que a gente age num contexto e às vezes não age no outro, mesmo tendo habilidade, porque a situação, então, para eu ser um sujeito competente, eu tenho que levar em consideração a situação, o contexto e a pessoa, né? Então, assim, a gente está agora entrando num âmbito de esclarecer que habilidades são conjuntos, né, de comportamentos, são comportamentos descritivos, são comportamentos passíveis de serem ensinados. Então, não é uma teoria da personalidade que a gente está usando como base, é uma teoria da aprendizagem. Todos nós somos sujeitos de aprendizagens, tá? E as aprendizagens são possíveis em várias fases da vida. Elas podem ocorrer de forma intencional, planejada, ou elas podem ocorrer de forma ocasional, se um mediador ali for um sujeito capaz de ensinar algumas aprendizagens. Isso é muito possível, isso acontece na vida real, independente dos educadores e dos psicólogos e dos mediadores orientados, né?
E a gente vai usar o termo competência na área de habilidade, na área das habilidades sociais, para definir se o sujeito foi competente num determinado contexto, né? E dessa forma a gente usa sempre o termo no singular para dizer que ele pode ter sido competente em usar as habilidades naquele contexto, mas não necessariamente num outro, e tudo bem, isso é normal, faz parte, e aí a gente vai entender os porquês e ajudar esse sujeito a ser competente cada vez mais nos mais diversos contextos. Né? E o termo competência, ele tem critérios que a gente vai estudar em detalhes. Nesse primeiro momento, o que eu queria que vocês já começassem a pensar é que então o conceito de competências socioemocionais, a gente até tem uma publicação minha com a professora Edna Marturani e com a Luciana Carla, uma publicação de 2018, em que a gente diz que, ok, competências socioemocionais para nós é um conjunto de habilidades sociais, socioemocionais, se vocês assim preferirem o termo, que ajudam a pessoa a estabelecer metas, a ter autocontrole, a ser mais resiliente. A gente pode até pensar que ao aprender um conjunto de habilidades e utilizá-las em contextos de adversidade, nós vamos nos tornando cada vez mais resilientes. Então, se há uma política de avaliação dessas habilidades ou dessas competências socioemocionais na educação, né, se há uma política de avaliação dos estudantes, nós precisamos ensinar um conjunto de habilidades para a gente aumentar a probabilidade dele ser um sujeito competente nos mais diversos contextos. Estas duas definições que eu apresentei para vocês de competências anteriores, né, elas ressaltam que competências no plural é um conjunto de habilidades, então desde documentos internacionais do trabalho ou da OCDE, que orienta a educação mundial, né, que envolve o saber, o ser e o conviver. Lembram dos pilares da educação, né? E que precisam ser utilizadas em diferentes situações, de forma eficaz, respeitosa e ética, e vai possibilitar às pessoas a saúde emocional e a realização na vida pessoal e profissional. Então, é isso que eu pretendo desenvolver com vocês. A possibilidade de que vocês sejam facilitadores, mediadores, de que vocês desenvolvam as habilidades de vocês, se tornem mais competentes no uso dessas habilidades nos diversos contextos e façam o mesmo com os seus educandos, né? Com aqueles pelos quais você pretende fazer aí a aprendizagem socioemocional. Para finalizar, então, eu queria dizer para vocês que o termo socioemocional, ele vem também, e eu gosto de explicar sempre com conceitos para a gente não ficar falando coisas sem ter muita clareza, né? Então, assim, o termo socioemocional, por que eu estou usando o termo habilidades socioemocionais? Porque o termo socioemocional, ele vem da importância da gente valorizar as habilidades que são aprendidas por meio das relações interpessoais e afetivas, né, de reciprocidade e respeito, aliada com o que a pessoa percebe, sente e nomeia, e é associada com a situação e com as possíveis reações das pessoas envolvidas. Estas habilidades podem ser aprendidas nas interações sociais, por meio de intervenções específicas que visem a melhor qualidade de vida e a saúde emocional do sujeito. Então, o foco da nossa intervenção, de qualquer intervenção, é identificar dificuldades e potencialidades em termos de habilidades socioemocionais e colaborar para que o sujeito aprenda e supere as suas dificuldades, para que ele reconheça as suas potencialidades e para que ele consiga superar as suas dificuldades. Então, esse é o nosso grande desafio. Como ensinar crianças, adolescentes, jovens e adultos a identificar as suas habilidades, as suas fragilidades e fornecer para essas pessoas instrumentos científicos que os habilite a aprimorar, a melhorar, a pensar aí nessa possibilidade de ser um sujeito mais competente. Não para que ele seja um sujeito adaptado só ao mundo, mas para que ele seja um sujeito feliz, que ele saiba fazer escolhas, que ele seja filtro, não seja esponja,
né? Que ele consiga perceber que muitas vezes o mundo consome a gente e a gente tem que saber ser filtro, né? E para isso, então, eu vou propor uma atividade, né? Gosto muito de fazer atividades e de fazer com que a gente pense juntos aí nos desafios diários, tanto de vocês enquanto educadores, quanto dos alunos. Então, nessa atividade, a minha proposta é que vocês assistam o curta-metragem A Ilha e a partir, vocês podem assistir, ele está disponível no YouTube, que vocês respondam algumas questões. Quais dificuldades e potencialidades em termos de habilidades socioemocionais você percebe na ilha que você está? Então agora, neste momento, é importante que você já comece a definir se você vai fazer uma intervenção, com quem é essa intervenção. Então, se você vai fazer uma intervenção com o seu filho, no contexto da... A gente tem que pensar as dificuldades e potencialidades em termos de habilidades socioemocionais na sua família, na sua relação com esse filho. Se você vai fazer isso na escola, com um grupo de estudantes, então você vai pensar nas suas dificuldades, nas suas potencialidades com esses estudantes, né? Se você vai fazer isso na clínica, assim também, e nos outros espaços. Então agora é hora da gente usar uma lente para a sua realidade, né? Uma segunda pergunta é: o que você acha que te ajudaria a sair da ilha? Né? Então, vocês vão ver lá que o sujeito está passando por vários desafios, que vocês também vão identificar os seus próprios desafios e dificuldades, né? E o que você acha que falta para você conseguir aprimorar suas próprias habilidades ou ensinar as habilidades que você pretende ensinar para os seus educandos? E por fim, você vê os alunos, filhos, pessoas que você atende na clínica, né? Também numa ilha, com as suas dificuldades e potencialidades? De que forma você pensa que seria possível ajudá-lo a sair dessa ilha? Ou seja, você provavelmente já pensou nessas questões, só ainda não sistematizou, ou às vezes já até sistematizou. Você pode até já ter buscado recursos, já ter feito algumas coisas, né? Então agora é hora da gente ir conhecendo as suas necessidades, o como que a gente pode contribuir para você aprimorar a sua prática enquanto educador, para que você seja um mediador que favorece as aprendizagens socioemocionais e conte sempre com a minha ajuda, tá bom? Não esqueça de mandar as respostas pelo formulário, para que então eu possa conhecer as suas necessidades e preparar um feedback orientador para você. Até mais e bons estudos!